Olá, gente, boa noite. Tô aqui chamando o Fará para entrar. Tem muitos Farás aqui já. Tô chamando o José. Deixa eu ver, cadê ele? Isso, você, Fará. Tu já chegou, não só? Daqui a pouco ele entra aqui. Boa noite. Solicitações. Vamos lá, já ele entra. Ele já chegou. Me enviou também? Boa noite, gente. Só uma questão de fazer dar certo. Peraí. Olá, boa noite. Fará, você tá por aí? Ah, ele não está conseguindo participar. Recebi uma mensagem do Instagram, deixa eu ver aqui. Oi, Fará, tô te vendo. Por que será que você não tá conseguindo, Fará? O Instagram avisou aqui que você não está conseguindo participar. Vamos fazer dar. Aê! Que bom, deu certo. Seu. Olá, Oi, boa Fará. noite, Gabi. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Que bom. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Fará, por aceitar o convite. Eu vou te apresentar, contar um pouquinho da história do livro, e aí a ideia é que a gente vai batendo um papo, né? Sobre esse livro tão bonito. Eu tô com ele em mãos aqui, né? Esse livro ele é bonito por fora, por dentro. A história dele é maravilhosa. Então é um livro assim maravilhoso, mágico. Esse é o Fará. Acho que todo mundo aqui, a maioria deve conhecê-lo. O Fará, ele é um entusiasta do remo, né, Fará? A gente estava conversando sobre isso hoje. É diretor técnico do CT USP, já ensinou um monte de amiga minha a remar, amigo meu a remar. E o Fará, ele é marido da Marisa, que é a poetisa que escreveu esse livro maravilhoso. Eu vou deixar para você explicar um pouquinho essa história, tá, Fará? Do livro, como chegou para você. Então, hoje o que a gente está fazendo aqui é um lançamento desse livro lindo de poesias. Depois eu vou contar a história da minha perspectiva como editora, mas primeiro eu queria passar para você contar um pouquinho o que você quiser dessa história, desse livro lindo, Fará. Obrigado. Boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço muita gente aí que falou comigo, né, sobre esse livro e muita gente que participou também da construção desse livro. Acho que em linhas gerais, né, eu já contei essa história bastante vezes. Mesmo apesar da idade, ainda não consegui esquecer toda vez que eu conto. Mas essa história começou lá atrás com a Marisa, né? A Marisa, como eu já falei algumas vezes, a Marisa, desde que se entendia por gente, começou a escrever, né? Desde pequenininha, e sempre ela falou que ela tem duas inspirações, são duas Clarices, né? Que ela falava. Uma Clarice é a irmã dela, Clarice Helena, que escrevia também, e ela se identificou com a irmã mais velha dela, né? E a segunda Clarice é a Clarice Lispector. Acho que todos já devem ter ouvido falar ou já leram alguma coisa sobre Clarice Lispector. Então, essas duas Clarices é que incentivaram, né, a Marisa, e Tosh, lógico, né, alguma coisa que ela tinha dentro dela que a fazia escrever. E não só isso, que a Marisa também, para quem não a conhecia, eu falo no passado, porque ela faleceu ano passado, um câncer muito agressivo, né, mas ela deixou um legado muito gostoso. Não vou falar legal, né, mas é muito gostoso, acho que para todos nós. Um deles é o livro, acho eu, que é um pouquinho de conhecer esse pensamento, essa mulher, e eu sou tendencioso em falar, mas muita gente já comentou isso, uma mulher muito forte, uma mulher, além de ser muito forte, muito guerreira, mas de um bom humor, assim, incrível. Sempre levou a vida com um sorriso, como todo mundo fala, um sorriso largo. Ela era uma pessoa alta, ela foi bailarina, ela era uma pessoa alta, tinha uns braços compridos, que quando abraçava a gente, envolvia, como se fosse abraçar o mundo. E até algumas passagens engraçadas da Marisa, ela sempre, em toda a vida dela, mesmo na escrita, seja na dança, seja no canto,
e seja na atividade profissional que ela desenvolveu, que ela era professora de educação física, sempre o tema dela foi o corpo. Ela sempre estudou o corpo e as relações do corpo com a vida, seja na educação, seja na atividade física, seja nas artes. E a brincadeira é que ela, quando conversava com alguém, ela falava com o corpo. E o engraçado é que às vezes ela estava conversando com alguém e quem estava do lado apanhava, porque ela levantava os braços enormes delas e sempre pegava alguém. Então, a Marisa sempre teve um pé nas artes. E em todas as artes que a gente pode imaginar, canto, dança, música, poesia, e também na parte acadêmica, né? Ela fez mestrado, doutorado, e sempre na área da educação e sempre relacionando o corpo. O corpo sempre foi o tema de estudo dela, né? E tem uma frase, que eu não sei se é dela, mas ela usou muito, que é o corpo do corpo docente. Uma coisa bastante sugestiva, né? E o livro, como ela escrevia muito, e eu sempre fui fã da Marisa, não só na escrita, mas em todos os outros aspectos, né? Eu sempre incentivei que ela publicasse, né? Porque ela sempre escreveu, mesmo na época de namoro, eu conheci a Marisa em 80, na faculdade, e de 80 até o ano passado a gente nunca se separou, sempre ficamos juntos, né? Compartilhando a vida, planejando a vida, inclusive temos um filho, né? Que é desse planejamento. Uma grata, né? A grata para mim é uma graça, né? Ter um filho com a Marisa, que é o Fernandão. É, então, desde a época de namoro, ela sempre escrevia para mim. A gente estava num restaurante, ela escrevia um bilhetinho, e dava, e eu guardei todos. E eu não sou um cara romântico, assim, pelo menos nunca achei que fosse, né? Mas eu guardei todos os bilhetes dela. E o ano passado, eu sempre insistindo para ela publicar, e também uma coisa irônica, né? Eu estou para fazer um livro sobre a raia olímpica, e não sai também. E ela queria que eu fizesse o livro da raia olímpica, e eu queria que ela fizesse o livro de poesia. E um jogava para o outro. Mas o ano passado, quando eu mostrei para ela todos aqueles poemas que ela fez para a gente, para mim, né? Ela ficou bastante emocionada e eu falei, pô, vamos publicar o que você tem. E ela topou o ano passado. E quando ela topou, ela chegou a corrigir alguns poemas, esses que estão no livro, foi ela que selecionou, eu não coloquei a mais, porque se eu for mostrar para você, dá para colocar mais uns 4 livros, os poemas que elas têm, que ela fez, né? E essas ela fez e corrigiu, né? E estava, para vocês terem uma ideia, não sei se eram nascidos nessa época, estavam datilografados, não digitalizados, nem digitados em computador, era a máquina de escrever mesmo. E eu falei, pô, vou ter que colocar isso no computador. E para mim foi muito bom quando eu fiz isso, porque eu comecei a lembrar da Marisa, de momentos felizes, né? Isso foi ano passado, que eu estava muito triste pela partida dela. Apesar de entender toda essa dinâmica, né, de morte e vida, mas a gente é difícil aceitar, né, na verdade. Mas tá aí. E quando ela decidiu publicar, ela corrigiu, mas infelizmente não deu tempo. Como eu falei, ela tinha um câncer muito agressivo e acabou partindo. E aquilo ficou na minha cabeça, vou publicar. E eu comecei a digitar isso no computador, e numa conversa informal com o Danilo, que é um colega do CPUSP, um amigo, né, do CPUSP, falei do livro e falei que estou procurando uma editora. Quando ele, por graça, né, ele me apresentou a Gabi, que é essa moça simpática que está aqui. E abraçou o projeto, né, abraçou o projeto de corpo e alma, né? E também, apesar de as poesias estarem prontas, que é da Marisa, teve uma construção coletiva da família também. Um Pedro, meu sobrinho, que é artista plástico, ele falou, olha, eu quero fazer o design, né, ajudar nesse design gráfico, né, e a Gabi o recebeu de braços abertos e eu agradeci, porque o livro ficou muito bonito. E também partes da construção do livro, eu estava conversando com 2 sobrinhas, Mariana e a Gigi, a gente chama de Gigi, mas é a Giovana, que quando aconteceu da partida da minha esposa, elas escreveram separadamente, né, um texto muito bonito no Facebook. E eu fiquei assim encantado, muito emocionado com os textos, e a gente conversou sobre isso, né? Quando saiu a ideia de escrever cartas, homenagens a Marisa no livro. Então essa ideia partiu da família, né? Principalmente dessas 2 sobrinhas, como eu falei, Gigi e Mariana. E a gente começou, bom, vamos convidar as pessoas que queiram escrever, né? Não muitas, porque a Marisa, também parte da história, ela tinha uma capacidade enorme de fazer amizades.
e amizades em grupos completamente diferentes de pessoas, e ela conseguia que esses grupos se interagissem. Então, assim, ela tinha uma capacidade muito grande de facilidade de conquistar pessoas. E eu lembro isso agora, né? Assim, essa história curtinha que eu estou contando. A Marisa tem a pé em todas as artes, ela fez coreografias, ela dançou, ela escreveu, ela tocou música, ela foi acadêmica, escreveu vários projetos, assim, vários artigos, papers, né, em revistas da educação e da psicologia aqui da USP, mas assim, ela nunca foi famosa como artista. E aí eu fico pensando assim, poxa, por que ela nunca foi famosa como artista se ela é tão boa, né? Mas tem um lado que isso não me preocupa, lógico, mas assim, ela não foi famosa como uma artista, mas ela tocou tanta gente, ela tocou o coração de tanta gente, e talvez tenha mudado a vida de tanta gente, do ponto de vista positivo, né? Pelas palavras que a gente tem das amigas e os amigos que falam, e da própria família, que acho que foi a grande missão dela, de tocar essas pessoas de alguma forma, seja conversando, com o jeito carinhoso que ela tinha, com o seu bom humor, e agora, acho eu, com esse livro, que é uma espécie é um legado que ela deixa, é um legado que assim eu faço questão que todos leiam, que todos tenham acesso a isso, que é muito bonito. É muito Então, bonito. a história é mais ou menos essa, de forma resumida, né? É isso. E essa história, eu lembro até hoje onde eu estava, como eu estava quando eu recebi essa ligação e você me contou essa história e eu falei, puxa, mas eu estava começando a Svarupa ainda, foi ano passado, né? Svarupa é editora, é o nome da editora, e ela é bem novinha, apesar de já ter muitos projetos. E eu estava começando e eu falei, puxa vida, mas é uma editora de yoga, né? Poesia. E aí eu abracei o projeto, eu até já contei para o Fará que eu ia abraçar esse projeto, nem que fosse na pessoa física e não com a Svarupa. Mas eu decidi, assim, que a Svarupa abraçasse completamente esse projeto por dois motivos principais. Primeiro, porque a qualidade literária desses poemas foi muito surpreendente, assim. Os poemas são efetivamente maravilhosos, são lindos e me tocou muito. Só de ler essas poesias, dá para sentir a força da Marisa, que é uma força que hoje é muito necessária, né? Uma força que ela traz de uma certa revolta, uma sensualidade, é uma energia feminina que assim, fala demais, toca a alma de quem lê. Então, eu falei, puta, né? Isso aqui tem qualidade literária. E um segundo motivo é que, com uma mulher escrevendo uma poesia com essa força, é impossível uma editora como a minha não ter espaço. Se uma editora não tivesse espaço para essa mulher, então não teria espaço para mais nada. Então, esse livro ele foi uma surpresa maravilhosa. Fiquei muito emocionada, Fará, quando você me contou a história. Tipo, para mim é uma honra imensa fazer parte desse projeto. É um dos livros mais bonitos do mundo que eu já vi, graças ao Pedro, que é sobrinho do Fará e da Marisa, a Fernanda também, nossa designer, né? Contribuiu muito. Esse livro realmente, puxa, foi uma delícia fazer. Então, eu só tenho a agradecer, Fará, por participar do nascimento de uma coisa tão linda. É muito bonito. É muito bonito. E aí eu queria te perguntar. Desculpa, pode falar? Não, pode falar. Pode perguntar. E eu queria te perguntar agora, assim, como que é ter mais um filho, assim, no mundo, né? Agora, não deixa de ser outro filho seu com a Marisa, né? Esse livro, assim, como que é a sensação? Ora, como eu já falei para você, assim, pessoalmente, para o Pedro também, e no lançamento desse livro na família, eu tô muito contente. Eu não sei, acho que eu não consigo achar uma palavra no nosso vocabulário para expressar o que eu sinto, né? Quando o livro foi lançado. Na verdade, são vários momentos, né? Quando você aceitou editar o livro, a construção do livro sempre foi um negócio muito gostoso para mim. Mas ver o livro, eu pegar no livro, eu sou das antigas, né? Eu prefiro pegar o livro do que ler nas mídias, né? Como o celular, essas outras Kindle, nem sei falar o nome direito. Eu gosto de pegar a coisa na mão, a coisa física e ler, né? Então, assim, assim, eu não tenho uma palavra, né? Por um momento, eu fiquei muito contente, fico contente. Tem uma fase que passou por uma paz interior muito interessante, muito gostosa. Eu falei assim, como se tivesse. E não é um dever, né? Não foi um dever nenhum, isso foi um prazer. E mais, a vontade
publicar o livro era muito mais minha do que da própria Marisa. A Marisa foi sempre uma pessoa, apesar de ser uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente sociável, amigável, era na dela também. Ela não queria, acho que assim, pensar assim, quem sou eu, ela falando, né? Quem sou eu para publicar um livro de poesia? As poesias eram dela, era coisa do íntimo, né? Uhum. E tem uma coisa na poesia que eu não sou expert nesse assunto, eu só sei remar um pouquinho só. É, a poesia ela escancara a sua alma, né, da pessoa que escreve. Ela abre a porta da sua intimidade. É diferente de um livro de ficção, um romance que você escreve talvez na terceira pessoa, né? Mas esse livro é ela, né? Ela falando isso, né? E você precisa ter coragem, né? Para publicar, para ser um poeta e publicar isso. Então, assim, respondendo de novo, hoje eu estou muito contente, mas muito contente mesmo. É como se fosse assim você fez um planejamento e realizou um sonho, como se fosse um sonho. É um filho, sim. É um Acho que a filho. gente, quando conversava, nós conversávamos sobre namoro e planejamento da vida, a gente sempre quis ter dois filhos, mas infelizmente o destino não nos deu um filho, ainda bem. Tem um filho muito legal, que é o Fernandão, e estamos contentes com ele, mas de repente esse é o segundo filho, o livro talvez seja o segundo filho. Com E o certeza. Fernando não está aqui agora porque ele está comendo aqui, tá? Ele é uma draga para comer. Eu acho até, Fará, estava até conversando com uma amiga minha escritora esses dias, que eu acho que talvez parte da força, porque esse livro é um livro muito forte, né? Eu acho que parte da força desses poemas é que eles foram escritos para nunca serem lidos. Quando a gente escreve pra gente mesmo, é um encontro muito sincero. É diferente de alguém que senta para escrever e fala, vou publicar, vou me tornar famoso com isso aqui é meu ofício. Não, aqui é alma pura, é a alma dela para ela mesma, né? Ela fazia para você, ela fazia na intimidade. Então isso é muito Sim, forte, porque é um encontro muito sincero. Esse livro é muito bonito. É, revela uma força, uma delicadeza, revela as dores, revela inquietações. É muito bonito. É muito bonito. não, e você tem razão, porque assim, é tão íntimo, porque, puta, eu convivi com a Marisa há 40 anos, cara. 40 anos de vida diária, e quem conheceu a gente, assim, o nosso dia a dia, a gente estava sempre junto. É difícil a gente estar fazendo alguma coisa separado, né? Lógico, eu trabalho, algumas viagens e tal, mas assim, a gente estava sempre dividindo a vida Parceiros, e né? planejando a vida. Parceiros, acho que era isso. Tinha problema? Sempre tem, né? Mas a gente era sempre parceiros, né? É. E eu nunca vi ele escrevendo a poesia em casa. Era tão íntimo, porque ela não é que ela não se permitia, era uma coisa íntima e tem que ser respeitada. O que eu vi ela escrevendo era para mim. É um calhamaço de coisas que eu até brinco, né? Eu já falei para algumas pessoas. A gente ia namorar, por exemplo, ia num restaurante, ela pegava o guardanapo, ao invés de limpar a boca, ela escrevia alguma coisinha, 3 frases. Aí, Bonito. a Maria tinha um lábio muito bonito, né? Ela, com o batom, ela apertava o lábio no guardanapo, ficou a marca do lábio dela. Ai, que E ela dava bonito. para mim. E eu guardei tudo isso. Eu, que sou um cara que não sou nem de levar flores para as pessoas, eu guardei. E tá aí, tá guardado. Eu acho que isso que a motivou, talvez, quando eu a mostrei, que ela, vamos publicar. Então é isso, é muito íntimo mesmo. É muito Tem muito íntimo, né? E é E alguém interessante. falou aí, né? Alguém eu estava lendo aqui agora, acho que a poesia é você expressar a sua alma, né? O seu ego, o seu íntimo, né? As suas coisas. Acho que é isso, né? Mas como eu falei, eu não sou um expert em literatura. Eu gosto de ler só. Um dos meus escritores preferidos é o Hemingway. E ele é famoso por essas frases em que ele fala que a literatura só é boa se ela é verdadeira. Se você expressa frases muito verdadeiras para você, né? Não verdades universais. Então eu acho que é um pouco isso, assim, um pouco essa força. Tem o meu primeiro poema também, é um dos meus preferidos, que é para você, né? Ela vai te falando da noite, José, e vai usando muito evocativo, José. E todas as vezes foi uma escolha que a gente fez, né, Fará? De deixar tudo que tinha data, a gente preservou. Então, esse é um poema de 1981 para você. É muito bonito. É muito bonito. Talvez a gente pudesse, não sei se você leria um trechinho, se você quer que eu leia dessa poesia ou de qualquer outra, eu posso fazer isso. Não sei se você fica tímido, mas esse poema é muito bonito também.
É assim, Gabi, eu prefiro que você leia, não porque eu tenha timidez, já estou muito velho para ser tímido, né? Assim, mas é que eu fico muito emocionado e talvez eu não consiga chegar até o final. Tá. Então, eu já tentei, mas é difícil. Eu Eu, ainda estou meio melindrado com a história, né? claro, normal. Ainda leva um tempo, né? É. Mas se você pode ler à vontade, Posso lógico, ler? vai ser muito bonito, lógico, pode ler, Então eu vou pode. ler esse que eu gosto muito, que foi o primeiro que eu li, e falei, meu Deus, isso aqui é bom mesmo. E eu vou ler, então. E desculpa, gente, eu não sei ler poesia, tá? Porque as pessoas declamam é bonito, enfim, eu vou ler com a minha voz normal. Então, olha que bonito. 1981, né? José, a noite é quente, ansiosa. José, a noite é fria, perigosa. A noite, José, traz lembranças, ressuscita a sensibilidade, aguça o tesão. José, a noite é assim, de estrelas, de ventos, luas. A noite impacta a nossa fúria, confunde-nos em labirintos de palavras e olhares. A noite é suave, mansa, misteriosa. Cuidado com a noite, José. Ela arrasta paredes imóveis, paralisa o tempo em questão de segundos. A noite é de alquimias e magias, a noite dos santos, é dos sustos. A noite nos arranca a verdade, inventa as mentiras, devagarinho nos enlouquece. A noite, José, se fecha sobre nós, com seu estranho fluido, sensações e êxtase. Olhe para a noite, José. Sinta-a apoderando-se de nós com seus lobos gritos e murmúrios no ouvido. A noite é irônica, José. Arame farpado onde marcamos o nosso encontro. Com as ciladas, os desvios, os quase, devagarinho, escorregando nos precipícios dessa nossa carência. E quando mais falamos, um abismo de dúvidas nos une. José, a noite é nossa, é sua, é minha, é a noite de todos, que nos observam, que adormecem. A noite, José, cai profundamente nas correntezas da nossa solidão. E vamos nesse rio abaixo, nos apertando, nos tocando, não querendo parar. Eu acho isso muito bonito. É muito bonito, Me muito emociona. bonito. Essa foi uma das primeiras que ela fez pra gente, foi em 80, é verdade, eu conheci ela nessa época, né? É. E sabe o que eu estava lendo, Gabi? Eu estava pensando aqui, tem uma frase da minha sobrinha, Marina, não sei se ela está aí agora, e outros também que falaram isso, que a Marisa conseguia ver nas pessoas o melhor delas e conseguia extrair. E muitos desses poemas fala sobre isso, né? Então a Marisa tinha essa característica de entrar no nosso, sei lá, na palavra, no nossa alma, né? E extrair as coisas boas. Isso era legal. Isso não era, não julgava, né? Não julgava, mas conseguia levantar essas coisas boas das pessoas. E eu tenho frases que, assim, colocaram agora no Facebook, a Simone, eu não vou conseguir lembrar tudo que ela falou, que é uma amiga da Marisa, que mudou a vida, né? Então, assim, acho que é um legado, sim. É um legado. E quando eu comentei no início da fama, nunca preocupamos com isso, não, mas, assim, essa ideia da missão, né? A missão da Marisa foi transitar por todas essas artes e deixar um legado em cada pessoa que ela conheceu, que ela conviveu, principalmente comigo, né? Eu sou a prova viva disso, né? Desse legado que ela deixou, entendeu? Uhum. E eu sempre falei isso e continuo falando. Eu tive um privilégio muito grande de conhecer essa mulher. Eu acho que brincando, um colega meu falou isso, o Bacani, um colega do CP8, eu acho que o único defeito da Marisa foi ter me escolhido. Que bonito, parar. É maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder fazer parte, eu me sinto parte da história dela, o que é engraçado, né? Porque eu só te conheci, enfim, depois. Mas eu fico muito honrada, muito feliz. Vou até mostrar aqui o spoiler de quem chega no fim do livro, essa foto maravilhosa que a gente colocou aqui no final. Também é do comecinho. Enfim, esse é um livro mágico. Livros são mágicos, né? E esse livro, ele é poderosíssimo, dá pra sentir a Marisa, dá pra conhecer a Marisa, e é uma mulher que vale muito a pena ser conhecida. Então eu recomendo esse livro, que nem a Gi comentou aqui, né? Ainda vai mexer com muita gente. Marisa continua viva agora, afetando a vida das pessoas pelas palavras que ela deixa em papel, né? Então é só agradecer, Fará, por... Não, na verdade, é sempre eu que agradeço a todos, como eu já falei, a família sempre apoiando, né? Os amigos da Marisa e meus também, e nossos, né?
sempre com esse apoio. É, a você, Gabi, puxa vida, você nos acolheu muito bem, você abraçou o projeto, Um sabe? projeto Participou lindo. direto, como o Pedro, a Gi, a Mariana e outros, né? E aquilo que eu falo, eu falei outro dia também, a Marisa também era o que ela era por conhecer todos vocês, né? Pela Uhum. amizade que ela tem, porque é sempre uma roda de mão dupla, né? Uhum. Acho que a empatia que faz você também crescer. Então, muito da Marisa, ela já era, bem lógico, mas também o crescimento da Marisa se deve a todas essas amizades de todos vocês. Você não teve a chance de conhecê-la É. aqui, mas você conheceu através, talvez, da coisa mais real, talvez, do que a própria a presença, né, do que são os escritos dela, que é onde ela se mostra. Mostra uma mulher, às vezes bem-humorada, às vezes chorando, às vezes sofrido, às vezes doído, né, como é a poesia dela, mas assim, uma mulher Muito forte. muito forte não só por isso. Quem conviveu com a Marisa nesses tempos do câncer dela, puta, ela enfrentou isso assim como ninguém, sabe? Como uma pessoa assim, eu não tenho palavras, mas uma pessoa muito forte, muito forte. Eu volto a dizer, eu tenho um privilégio de ter conhecido ela e como eu já escrevi no livro, né, na minha homenagem, É. além de ter conhecido ela, ter convivido com ela, ainda ter um filho com ela. Puxa vida, o que eu posso esperar mais da vida, né? Não posso esperar mais muita coisa, não. É isso. Maravilhoso, Fará. A gente tinha combinado de fazer uma meia horinha, mas eu vou dar uma roubadinha. A Gi deu uma ideia aqui de eu mostrar o livro para quem ainda não viu. Então eu vou mostrar, fazer uma pequena propaganda desse livro lindo que a gente fez, ó. Então, essa aqui é a capa. Ele está ao contrário. Não, besteira, besteira. É porque eu não consigo desespelhar, mas dá para ter um Besteira. gostinho. Essa é a lombada, né? Que é bonita. E aqui é, então, a ideia dele ficar assim, né? Uma foto linda da Marisa. Essa aqui foi a ideia do Pedro, sobrinho da Marisa, sobrinho do Fará. E é assim, nossa, gente, muito bonito. Aí tem a orelha um que conta um pouquinho do livro. A orelha 2 que tem aqui a Marisa, contando um pouquinho da Marisa. Aí, ai, gente, esse livro é muito lindo. Aqui, né, o título. E logo depois, essa foto, né, Fará, dessa lua. Que você que Essa é tirou, minha. que é Essa é minha. sua. Essa é minha. É, É. que é uma foto linda que deu essa ideia de colocar aqui, que você teve essa ideia e o Pedro agilizou, a Fê também. Aí no sumário, basicamente, a gente tem nota do Fará, a nota do Pedro, que são lindas de serem lidas. Tem um prefácio de uma poetisa amiga da Marisa e começa o livro. Então, dentro do livro, tem essas fotos dela de bailarina, que foi o Fará também. Fará, você foi o fotógrafo do livro. Ela foi a poetisa, você foi o fotógrafo. Tem umas fotos lindas. E aqui, bom, muitas poesias da Marisa, uma mais bonita que a outra. Para o pessoal dar que tem uma luz aqui refletindo, mas as poesias da Marisa. E aí no final, mais pro final, para também não alongar muito aqui, tem as homenagens, que é uma parte muito bonita que dá para sentir, né? O carinho das pessoas. Então tem essa foto maravilhosa também para dividir. E então começam as homenagens, que também tem muitas fotos da Marisa, né? Anexo, apêndice aqui, cartas para Marisa. Então tem as fotinhas da Marisa e homenagens de pessoas que amam a Marisa, que é super, super bonita. Também tá meio difícil de mostrar aqui. E é isso. E no final, uma ideia do Pedro também. Essa fotinha que eu achei essas fotos maravilhosas lá na raia, né, Fará? Você me contou que é lá na raia. Essa foto eu acho que foi em 80 ou 81, lá na Raia. Lá na Raia. É lindo. Ela também remou, tá? Ela também remou um Ela pouquinho. também amou? Além de tudo, um pouquinho. Que maravilhoso, Fará. É isso. Quem quiser dar uma olhada, já tá na livraria, lá no site da Svarupa, tá no link na bio. Quem quiser adquirir o livro e mandar mensagem, qualquer dúvida, super à disposição. E é isso, Fará. Conta, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu já falei tudo, essa história toda, eu tenho sempre um prazer de contar, mas é aquela história, né? Velho, quando conta, ele não lembra o que ele falou, aí ele começa a falar tudo de novo, como se já não tivesse falado nunca. Mas não, acho que assim, as pessoas que não conhecem a Marisa, ao invés de eu ficar falando sobre a Marisa aqui, É.
se conseguirem adquirir o livro, vão conhecer a Vai Marisa. Como o conhecer a meu Maria. sobrinho falou, o Pedro falou uma coisa interessante logo no início, né? Uhum. Que ele, quando ele leu as poesias originais, eu não sei se você lembra, Gabi, só estava eu e ele e você, numa dessas nossos encontros para discutir o livro, Sim. e ele, quando leu, ele falou assim, se o Pedro te ver, ele até pode falar, se ele quiser, né? É. Mas assim, ele comentou uma coisa assim, interessante, que a Marisa, ela escrevia para todo mundo em Natal, aniversário, e dava o texto para a pessoa, né? Mas específico. Coisa simples, né? Então o Pedro falou assim, que ele conhecia a tia Marisa, que escrevia os textos. E Uhum. quando ele leu o livro, ele passou a conhecer a poetisa Marisa, que não tem nada a ver com a tia. É. Eu lembro dele Né? falando isso. É. É uma coisa interessante, né? De É. ver, assim, é interessante as pessoas lerem, né? E, quando a gente fala de legado, é conhecer uma mulher que, assim, eu não sei se quem a conheceu concorda com isso, né? Mas ela se doou para os outros. Ela se doou, ela se deu de corpo e alma para tocar essas pessoas, né? Para assim influenciar de alguma forma, de sempre positivo, né? A vida das pessoas, como foi com todo mundo que conviveu com ela, que sente essa saudade e sente a falta dela, né? Das conversas, dessa coisa de quando ela falava com você, ela ia a fundo na sua alma, né? Para tentar descobrir, isso ajudava muito as pessoas. E eu acho que é isso, eu acho que vamos ler o livro. É. Vamos ler o livro. A Gi aqui, ela perguntou se já tá para vender. Já tá para vender, gente. Tá na livraria. É só comprar. No site é bem fácil. E é isso, celebrar essa mulher que era como se fosse uma chama acesa, né? Ela parece que, como vocês contam, ela ia passando e acendendo alguma coisa dentro de todo mundo, né? Então, para conhecer essa figura maravilhosa, esse livro é perfeito. Obrigada, Fará. Obrigada por participar. Obrigada por tudo. Me deixar participar, na verdade, desse projeto incrível. E é Não, isso. eu que agradeço de novo, Gabi, agradeço mesmo, e agradeço a todas as pessoas que estão aí, que eu não consigo ver direito, Vai passando mas rápido. agradeço a todos vocês, né? É que eu sou ruim nisso aqui, quando eu ponho o dedo, ele sai, já saiu, depois voltou, eu não sou muito bom. Como eu já brinquei uma vez, e eu falo isso sempre, né? Eu sou de um tempo, ó, já saiu de novo. Eu sou de um tempo que ferramenta é chave de fene, não é um instrumento de mídia ou de educação, é chave de fene e alicate é ferramenta. Estou brincando. Mas eu que agradeço a todos vocês e mais uma vez ao Pedro, que participou bastante, a Gigi, a Mariana, a família como um todo, né? E a todos, de uma forma ou de outra, que participaram, não só do livro, mas que compartilharam a vida com a Marisa. E as pessoas que não a conheceram, talvez tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho dela. É isso. Eu que agradeço a todos. Obrigada a todas, todos. Obrigada, Fará. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado a todos e boa noite a todos vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.